Vamos, nesta oportunidade, dar início à meditação da Palavra de Deus, meditando no mesmo tópico, falando sobre quem guarda e quem não guarda, quem é fariseu e quem não é. Estamos vendo, segundo as Escrituras, na última reflexão, meditamos sobre a essência que o fariseu não tem, o hipócrita não tem. E dissemos ali naquela oportunidade que o homem de Deus transmite o perfume suave que é Cristo, por onde ele passa. E queremos nesta oportunidade, com a graça e bondade de Deus, continuar. Quero ler alguns versículos na mesma passagem bíblica, do 29 até o 33. Vamos ler a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, e Jesus brandou bem alto, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se estivéssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos edificais, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Está aí uma exortação que dói, que confronta mesmo o fariseu. Jesus, eu disse a você que Jesus não deu moleza para fariseu, e está aí. Não é eu não, é a Bíblia, foi Jesus. É bom deixar a Escritura para que você confira, não foi eu, foi Jesus. Jesus não deu moleza para fariseu. Dissemos em uma outra reflexão que o inferno está esperando por fariseu, hipócritas. Dissemos que no reino celestial não vai ter espaço nem sequer para um fariseu, para um hipócrita. Dissemos também que o pai do fariseu é Satanás. E está aí Jesus pregando uma doutrina que confronta a hipocrisia. E tem jeito. É só se deixar se converter da hipocrisia a Cristo. Tem jeito. Se não tivesse jeito, aí era porta sem saída. Mas tem jeito. Deixa a hipocrisia. Sai deste grupo de fariseu. Vem para o grupo, vem para a multidão daquelas que está em Cristo. Está em Cristo. Está em Cristo. Observe que os fariseus eram tão hipócritas, que o fariseu, ele está contra você, ele trabalha para te derrubar, ele se rói de inveja de você, da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, da comunhão que você tem com Jesus, da forma que você ora, da graça que Deus deu dentro da palavra, da tua forma de servir a Deus, da tua forma de se comportar fisicamente e espiritualmente, da tua forma de se separar do mundo, da tua forma de prosseguir diante de Cristo. O fariseu, ele fica perturbado no seu espírito, mas ele não demonstra, porque ele parece ser justo. Dissemos numa reflexão anterior que é preciso ter muito cuidado com o fariseu, porque o fariseu vem como a rainha de Sabá, pisando maneiro, mas movido pela graça, na orientação e na revelação da palavra. Ele pode vir do jeito que vier, pode vir como a mulher de Jeroboão. O Espírito Santo, antes dele chegar, vai dizer: vem aí o fariseu, vem aí o fariseu. E as palavras que tu has de dizer são essas: Bíblia,
Bíblia, Bíblia, Bíblia, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Oh, glória, aleluia, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Bíblia nele, Bíblia nela. E glória, aleluia, Bíblia, Bíblia. Olha que Jesus diz raça de cobra. Já pensou? O homem do amor, o pregador do amor, o pregador da salvação, o pregador do perdão, o pregador da nova aliança, chamar um ser de cobra, víbora. Ele está dizendo assim, víbora, a cobra, é a espécie de cobra venenosa, a víbora. Ela não tem no Brasil, víbora. E ele diz, raça de víboras. Ele está dizendo assim, ele está confrontando, porque Jesus não confronta mexendo, passando a mão na cabeça. Todo confronto mexe no interior da casa, no que está escondido. E é o que Jesus está fazendo com eles. No versículo 29 ele começa chamando de ai. E eu me lembro, toda vez que eu vejo esta palavra nas escrituras, eu me lembro em 2000, quando ali com a maior dificuldade de chegar diante do Senhor, Deus tinha colocado o desejo, a vocação para vir para a sua graça. E eu me lembro que naquele ano não tinha entendimento das coisas de Deus, era vedado o meu entendimento. Mas eu me lembro ali pela primeira vez, Deus tomou um vaso em profecia e já tinha por 2 vezes, era na terceira vez que Deus estava me levantando na sua graça, porque as 2 vezes ele me levantou, o inimigo derrubou estrategicamente, mas na terceira vez eu me lembro que até ali eu nunca tinha ouvido a voz de Deus falar daquela forma comigo. E se utilizou de um vaso e veio até a mim em chamas de fogo. Eu me lembro que naquele dia o Senhor se direcionou a este homem que vos fala, e o Senhor dizia, ai de ti, homem, eu tenho te visto, eu tenho te contemplado, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer desta forma na tua vida, mas ai de ti se tu voltar atrás. Na época eu nem entendi o que significava ai. Mas depois de alguns anos que Cristo começou a trabalhar na vida deste homem, ele me fez saber que Cristo estava dizendo naquele dia, através daquele vaso, se tu voltar atrás, ai de ti, tu vais sofrer, não vai ter mais oportunidade. E já se passaram 25 anos. Satanás tem insistido de uma forma e de outra, mas ele tem me segurado. Então quando ele diz, ai de vós, fariseu, é uma advertência ardosa. Observe que lá no final ele diz, como escapareis do inferno? É como se ele estivesse numa situação tão grave que Cristo estava fazendo os últimos apelos para eles. E o fariseu está nessa situação, numa situação de apelo de grave perigo. Meu irmão, quando a gente vê, meu irmão, minha irmã, nas escrituras, que o fariseu, ele não tem nada a ver com o reino de Deus, ele não tem nada a ver com o Espírito Santo, ele vive de fachada, ele vive de se aproveitar dos outros, de se crescer nas costas dos outros, mas um dia, se ele não se converter, se ela não se converter, o inferno está aguardando, vai sofrer, vai gritar no fogo eterno, sem nunca mais poder sair daquele lugar. Mas enquanto isso não acontece, eu, você e todos temos oportunidade de se converter ao verdadeiro Deus, a verdadeira doutrina, e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e andar para a nova celeste, Canaã celestial. Oh, glória a Deus! Mas fariseu é uma coisa grave.
E é obrigado ter muito cuidado. Até a próxima, em nome de Jesus.